Pessoal, muito bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar hoje, como vocês podem ver aqui, um estudo a respeito do livro de Gálatas, tá? Vamos pedir direção a Deus e vamos começar essa semana, começar essa segunda-feira já com esse livro maravilhoso que com certeza vai contribuir muito para a nossa vida espiritual. Nós não temos a menor dúvida disso. Então vamos falar com Deus e depois vamos dar início a esse propósito. Se você puder, feche os seus olhos aí. Ó Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós colocamos aqui, Senhor, mais uma vez, a nossa mente na tua palavra, a nossa cabeça na tua palavra, literalmente, e pedimos, Senhor, que a tua palavra, a tua santa palavra, entre também na nossa mente, no nosso coração, e realiza, Senhor, a tua obra dentro de nós. Que o teu querer, que é muito melhor, que a melhor coisa que nós podemos desejar para a nossa vida é o teu querer prevalecer em nós, porque a tua vontade é boa, perfeita, e ela é agradável. Então, realiza os teus propósitos em nossas vidas e tira de nós absolutamente tudo isso que não tem agradado ao Senhor. Que todo esse mal saia da nossa vida agora. Ó Deus, e nesse momento nós nos achegamos ao Senhor com toda a confiança, nos conectando completamente com a tua santa presença, o teu Santo Espírito, para que possamos iniciar o dia maravilhosamente bem. Nós vamos passar a te pedir, meu Pai, conforme a tua palavra nos ensina, que o Senhor fala das coisas como se elas já existissem, como se elas já estivessem acontecendo, e o Senhor disse que nós deveríamos pedir crendo que já recebemos e assim receberíamos. Então, Senhor, muito obrigado. Nós já te louvamos, nós rendemos a ti honras, graças, porque como o Senhor dizia, o Senhor é bom. E o Senhor sempre ouve as nossas orações. Então ouça as nossas orações nesse momento. Suplicamos, supre a cada uma das nossas necessidades. Nós já te agradecemos, te louvamos por isso. E que teu Santo Espírito, a cada respirar nosso, a cada momento que nós puxarmos essa respiração, respire bem fundo aí, que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e faça morada dentro do nosso ser. É o que nós pedimos, desde já nós agradecemos ao Senhor, a certeza da vitória. E você que crê de todo o coração, respira do fundo, graças a Deus. Amém. Vamos nessa fé, vamos iniciar aqui nosso dia com o nosso Deus, com a palavra do nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos. Nesses primeiros versículos, nos primeiros 5 versículos, Paulo ele vai cumprimentando, aqui o prefácio, né, do 1 ao 5, capítulo 1 ao versículo 5 do primeiro capítulo de Gálatas, e o apóstolo ele se apresenta assim. Deixa eu ler aqui alguns comentários do Bispo Macedo a respeito disso, que eu sei que vai contribuir muito para cada um de nós. O apóstolo Paulo diz assim: apóstolo de Jesus Cristo. A saudação do apóstolo Paulo começa destacando a diferença entre uma designação humana e uma escolha divina. Os discípulos em Jerusalém haviam se reunido por decisão própria. Resolveram substituir Judas, o traidor, por Matias. Mas, contrariando a vontade deles, o Senhor Jesus elegeu Paulo para o seu lugar, constituindo-o como seu servo. A gente vê aqui que o Senhor Jesus deixa bem claro, e Paulo retrata isso, que foi Deus que o escolheu, que foi o próprio Filho de Deus que o escolheu. E a gente vê aqui, embora fosse perseguidor e tivesse essa autoridade questionada, né? Paulo tinha essa autoridade questionada pelo fato que ele foi um perseguidor do Senhor Jesus. O apóstolo tinha ânimo, segurança e conforto por saber que não exercia o ministério por iniciativa pessoal, mas por escolha clara e exclusiva de Deus. Então ele teve a escolha do próprio Deus com relação a isso, né? Aí ele fala aqui sobre a Galácia, né? No versículo 2 fala, era uma região
o Bispo Macedo comenta que era uma região da Ásia Menor, constituída por muitas cidades. Em algumas delas, a igreja já havia sido fundada, como em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. O motivo da carta de Paulo aos Gálatas era exortá-los quanto à propagação de falsas doutrinas disseminadas por falsos apóstolos. E aí Paulo também comenta no versículo 4 sobre o século mau. Embora toda a criação seja excelente, como o alimento, né? Então, a família, a natureza, tantos outros fatores graciosos dados por Deus ao homem, após a queda de Adão, o mundo mergulhou na calamidade do pecado, da tristeza, da corrupção. As pessoas passaram a viver inclinadas ao mal e ficar suscetíveis a influências. Aí nós temos aqui algumas referências que o bispo diz. Mas as obras do diabo hoje têm se manifestado de forma excessiva. Criminalidade, vícios, degradação familiar são apenas alguns dos tipos de sofrimentos que ele provoca. A boa notícia é que o Senhor Jesus deu a vida para nos livrar do presente século mal, isto é, a obediência a Ele. Por meio da sua palavra, livra completamente o homem do cativeiro de Satanás. Então, mesmo que o ser humano viva onde imperam o desequilíbrio, falta de valores e desamor, ele conseguirá desfrutar de uma vida plena e feliz. É isso que Deus quer que aconteça para todos nós, certo? Então, hoje eu vou parar aqui, fizemos essa introdução para que nós possamos ter uma visão geral sobre o livro, né? Então, deixa eu colocar aqui esses primeiros versículos, eu primeiro li aqui a respeito deles, e vamos ver como que o apóstolo Paulo ele acaba citando aqui esses primeiros versículos de Gálatas, né? Deixa eu colocar aqui Gálatas capítulo 1, versículo 1. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Escrito assim: Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que aqui comigo mandam saudações às igrejas na Galácia. E a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade, nosso Deus e Pai, Cristo entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre, como ele disse aqui no finalzinho. Amém. Então a gente vê que é muito importante nós percebermos que o fato de Deus ter nos escolhido é a coisa mais importante. Talvez você se questione aí, poxa, será que eu tenho importância para Deus? Claro que tem. Se você foi escolhido por Deus, se você foi escolhida por Deus, você é extremamente importante para Ele. E a partir de hoje assuma essa condição de ter sido um escolhido, uma escolhida. E se você crê que é um escolhido, digita aqui no comentário, digita teu nome completo e digita aí, eu fui escolhido por Deus. Se você assistiu até o final, você pode digitar aí nos comentários, eu fui escolhido, escolhida por Deus. Eu tenho certeza que isso fará muito bem, porque você não só estará falando, mas estará digitando, escrevendo, marcando aquilo que você crê. Assim como Paulo creu e escreveu para os Gálatas, dizendo: eu não fui escolhido por nenhum ser humano, mas eu fui escolhido pelo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso
é mais do que o suficiente do que ter sido escolhido por homens. Bom, Deus abençoe a todos e até logo mais no nosso aniversário de Vila Helena e amanhã na continuidade desse estudo. Um abraço.